A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui, antes, fazer alguns agradecimentos. Eu louvo a Deus que, por obra e graça do Espírito Santo, nos concede a oportunidade de estar aqui conhecendo parte da família que há de herdar o reino dos céus. Quero aqui, louvo a Deus também pela vida da missionária Lourdes, que foi a intermediária para que esse momento pudesse acontecer. Nosso irmão Samuel, também, que está aí nos prestando aí, os seus trabalhos aí na filmagem. Quero aqui externar meus agradecimentos aos pastores desta igreja pela confiança em nós depositada. Quero parabenizar aí também o nosso irmão dirigente da juventude, tá? Que Deus é Luiz, né? Luiz, trago para vocês aí um abraço do nosso pastor também. Estou aqui debaixo da bênção do pastor. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, não é porque temos um ministério que nós somos independentes, ou falar um português bem claro, dono do próprio nariz. Ovelha que não tem pastor é bode. Ovelha tem que ter pastor, né? Tem que reconhecer e valorizar. Uma vez feitos os agradecimentos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E se tratando de um culto de jovens, eu quero falar para jovens de 100 anos para baixo aqui nessa noite. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. Se tiver jovem de 101, então eu vou falar de 101 para baixo. Jovem de 101. Mas ninguém vai ficar de fora da mesa que o Senhor preparou. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu estarei lendo os versículos a partir de 8. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, que diz-nos assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, os demais jovens, que são vossos iguais? Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos, ele havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te haja com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os outros jovens, que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despeceiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Curva a sua cabeça. Querido Deus, já sabemos que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através dos louvores entoados, das saudações, mas agora, Senhor, especificamente a Tua palavra, ela será liberada, Pai. E que nessa hora importa que se cumpra em mim, João
João 3:30. O que importa é que o Senhor cresça e que eu diminua. Pai, que ninguém volte para a sua casa da maneira que entraram, ou pior, mas que saiam daqui renovados, vivificados, agraciados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, não podeis tomar vossos assentos. Quero aqui agradecer aí a recepção calorosa dos irmãos. Eu quero pedir permissão aos pastores. Se eu tiver que descer, eu posso descer, né, irmãos? Posso, né? Porque eu sou meio elétrico, não consigo ficar, se ficar muito parado, engessado assim, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: por que foi escolhido essa passagem? O Senhor colocou em nosso coração essa passagem. Principalmente se tratando de um culto de jovens. E eu quero despertar em você, jovem, nesta noite, a atenção especial para que você saia daqui entendido de qual é o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos chamados para influenciar e não ser influenciados. Daí vem a mensagem, o tema da mensagem nesta noite: chamados para influenciar. Nós, como cristãos que somos, portadores das boas novas, primeira coisa, precisamos entender e conhecer quem é o Deus que nós servimos. Porque se nós só nos colocaremos em defesa da nossa fé quando nós começarmos a entender, conhecer quem é Deus. Ninguém briga por aquilo que ele não conhece. Ninguém defende aquilo que ele não tem certeza. Mas quando você passa a ter certeza de quem é o seu Deus, meu querido, assim como Deus faz por você, porque por você, Deus ele move céus e terra por você. E assim também a gente passará a fazer pela causa de Cristo. Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que posteriormente tiveram seus nomes mudados para um nome pagão, conforme o costume da Babilônia, foram levados para a Babilônia na primeira leva de cativos, por volta de 605 a.C. Agora, o que levou o rei Nabucodonosor a sitiar a cidade de Jerusalém? Observa bem, o rei Jeoaquim, ele assumiu no lugar de seu pai Josias, e enquanto o rei Josias, ele provocou em Jerusalém um avivamento, derrubando altares, voltando a ser lido o livro da lei. O rei Jeoaquim fez tudo ao contrário. Diga-se de passagem que foi um dos piores reis que Judá teve. Ele começou tudo aquilo que Deus reprovava, ele começou a fazer ao contrário. Começou a formar aliança com as nações pagãs, com os reis pagãos. Ele começou a trazer para dentro de Jerusalém o culto aos deuses, a cultuar entidades. Ele chegou ao ponto de ele pegar o povo e colocar um povo para construir palácios para o seu bel prazer, forçando o povo a trabalhar um trabalho escravo, sem receber. Tudo que ele começou a oprimir o povo. E Deus então levantou o profeta Jeremias e começou a dizer para ele o seguinte: que ou eles se arrependessem, ou Deus tiraria-lhe o trono e até o mataria. Ele ficou tão furioso com relação à profecia do profeta Jeremias, que ele pegou o rolo que tinham as palavras de Deus, rasgou e lançou no fogo. Observa que ponto que chegou
for um homem. E digo aqui, abro parênteses, não está diferente muito hoje não, nos dias atuais. Tem muita gente, tem muito lugar que a Bíblia não é mais permitido. Existem praças que é proibido ministrar a palavra de Deus. Estou falando de Brasil. Antigamente as bibliotecas escolares tinham sempre uma Bíblia. Existem regiões no Brasil, que, exemplo de Santa Catarina, que já não é mais permitido ter Bíblia em biblioteca escolar. Então observam bem, Deus então, ao invés dele ouvir e tomar uma mudança de atitude, de comportamento, ele resolveu então empeitar os profetas, matou o profeta, por exemplo, do profeta Urias. E Deus então decreta, então, que se você vê no início do texto lido, vai dizer o seguinte, que Deus, o Senhor, entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, o Senhor que entregou. Deus decretou a sentença. E agora, exatamente nessa leva de cativos, é que vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que posteriormente se tornou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, ganhando nomes pagãos. E aí então, irmãos, isso aqui, quando eu estava estudando essa palavra, eu achei tão bonito isso aqui, e fiquei pensando, veja bem, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer o seguinte, vocês vão trazer para me servir o que tem de melhor. O que tem de melhor, por quê? Porque eu vou pegar esses príncipes e vou os instruir na nossa língua, na nossa cultura. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, se o rei, sendo o pecador que ele escolheu para servir a ele de melhor, por que nós deveríamos fazer diferente para Deus? Por que para Deus eu vou de qualquer maneira, de qualquer jeito e está tudo bem? Se um homem pecador, pagão, ele escolheu de melhor, por que para Jesus eu vou oferecer um louvor qualquer, eu vou cantar aqui, se eu errar os irmãos perdoam, me desculpe, irmãos, eu vou entregar tudo que Deus me deu para entregar. Se porventura os irmãos não gostar e não quiser me convidar, não tem problema, eu não vivo de agenda. O meu compromisso é com a palavra. Então essa coisa de eu chegar aqui, eu vou louvar o Senhor, se eu errar o Senhor me perdoa, irmão, está errado, não oferece. Deus, ele reprova o sacrifício defeituoso. Tira tempo para você ensaiar, ressaia, e não está bom, e vai, seja crítico seu. E depois você chega e oferece para Deus o sacrifício perfeito, primeiro porque Ele merece o que tem de melhor. Olha aí, Jesus. E assim em toda a nossa vida, tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria, faça com amor, faça como um adorador, aleluias. Entenda uma coisa, quando um servo de Deus, ele se coloca na condição de adorador, Deus, ele se levanta e se curva para receber. E está difícil de achar verdadeiros adoradores. Prova é que o próprio Senhor Jesus falou que os verdadeiros adoradores o adoram e que Ele procura. Se Ele procura é porque não está fácil de achar, né? Mas eu quero acreditar que aqui está cheio de adorador. Aqui ele não vai ter trabalho para achar, não. Aleluia. Então observam bem. Então agora o rei determina qual era o tipo de alimentação que aqueles homens deveriam participar, que eram alimentos sacrificados aos ídolos. Só que Daniel, jovem, por que eu estou falando essa palavra para jovens? Porque, de acordo com os estudiosos, esses jovens tinham entre 14 e 17 anos, então eram jovens.
Só que tem uma coisa, eles sabiam, irmãos, o que ele queria, o que ele era. Ele não era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é igual aqueles jovens, que eles é uma coisa de acordo com o ambiente que eles estão. Se eu estou num ambiente cristão, eu sou cristão. Se eu estou num ambiente mais ou menos, eu sou mais ou menos. E se eu estou num ambiente ímpio, deixa as coisas de Deus para lá. Não. Daniel, ele diz o seguinte: olha, isso aí é sacrificado aos ídolos. E como alguém que serve a um Deus verdadeiro, eu não posso me misturar com isso. Você precisa entender que tem lugar que serve para você estar e tem lugar que não serve para você estar, irmão. Nem todo lugar eu posso entrar, nem de toda roda eu posso participar, nem de toda conversação eu posso participar. Por quê? Porque eu entendo o seguinte: a palavra diz o seguinte, que as más conversações, elas fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Por isso que tem muitos que estão dentro da igreja hoje e vivem a contestar o que se é pregado pelo pastor, pela liderança. Por quê? Porque ele se juntou na roda dos escarnecedores e agora ele já acha que tudo que se prega aqui não é desse jeito, não pode ser. Não, Deus não é assim não. Quando não, deixam de vir cultuar ao Senhor na igreja e vão cultuar em live, buscando profetada aí de tudo quanto é tipo que tem aí, né? Muitos que estão lá, sempre embaixo das suas lives tem lá o pixinho, fazendo de voz negócios, e tem muitos que estão assim, já não vem mais para a igreja porque quer cultuar em casa, cultuar nas lives e por aí vai. Acha-se que não precisa mais estar na igreja, que pode ser crente em casa. Olha aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 84, você precisa ler o Salmo 84, ele é uma coisa linda, o Salmo 84. Quando ele diz que tão amáveis são os teus tabernáculos, ele vai dizer o seguinte, que aqui na casa de Deus, até o pardal achou lugar para fazer o seu ninho. Como amáveis são os teus tabernáculos. Aí vai dizer ainda que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Essa coisa de dizer por aí, a igreja sou eu, não cai nessa não. Por aí, Jesus. Eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou membro de um corpo que compõe a igreja, cuja cabeça é Cristo. E como membro, como um corpo, esse corpo tem vários membros. Se eu tirar, eu vou arrancar esse braço aqui, né? E eu separar ele do corpo, deixa eu te dizer uma coisa. Você até consegue ver um corpo sem braço, mas um braço sem um corpo, ele vai apodrecer, podrificar. Assim é aquele que acha que ele pode ser crente em casa. Ele sendo tirado do corpo, ele não recebe nutrientes. Quando você está aqui, você pode não perceber, mas o Espírito Santo está aqui, ó, trabalhando, está te renovando, está vivificando, está trazendo vida, está trazendo saúde, está trazendo cura, está trazendo aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Voltando para o texto. Aí Daniel determina o seguinte: olha, eu não vou participar disso. Por favor, eu te peço, me dá 10 dias, deixa eu comer só legumes e água, só legumes e água. E aí, o chefe dos eunucos vai dizer o seguinte: olha Daniel, eu tenho medo, porque a tua alimentação, quem determinou foi o rei. Eu não posso fazer isso.
Senão ele vai descobrir, vai chegar daqui 10 dias, você está com o semblante mais triste, está desnutrido, né? Só legumes e água, né? E aí já pensou, minha cabeça vai dar prêmio. Aí Daniel vai então depois ao dispenseiro, porque o chefe dos eunucos colocou um homem para tomar conta de Daniel e desses homens. E ele vai e convence esse dispenseiro. Mas o que me chama a atenção é a determinação, que o versículo lido diz o seguinte: e Daniel, ele aceitou no seu coração não se contaminar. Deus procura pessoas que tenham opinião, irmãos. Pessoas que tenham opinião, pessoas que sejam determinadas, pessoas que tenham um propósito. Não podemos querer ser como todo mundo é. Não, você é diferente. Você foi chamado para ser diferente. E eu quero dizer para você o seguinte, que essa diferença que você vai trazer consigo, ela te trará um resultado maravilhoso no amanhã. Por quê? Porque veja bem, a palavra do Senhor é enfática em dizer o seguinte: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Estamos vivendo em uma época que, se você colocar aqui do lado um ímpio e um cristão, e você perguntar quem é crente aqui, é capaz de falar que é o ímpio. Porque já tem muitos cristãos que não trazem consigo a presença do Senhor, o brilho do Espírito Santo. Eu sou daquela época, irmãos, eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, ainda criança, ser apresentado ao altar. Eu sou daquela época que, quando passava ali, fazia, porque ali é crente, aquela ali é crente. Por quê? Porque o jeito de andar é diferente, o jeito de olhar é diferente, o jeito de dialogar é diferente. Estamos vivendo em uma época onde muitos cristãos, eles estão parecendo aquelas pessoas cujo rei tinha, o dispenseiro tinha medo, o chefe dos eunucos tinha medo. Ele tinha medo que, se ele desse legumes e água, os homens iam ficar com seus semblantes, né? Todo tristonho, todo para baixo, todo desnutrido, todo raquítico. E nós estamos vivendo em uma época que, irmãos, tem muitos que estão dentro da igreja, mas estão assim, estão doentes, estão desanimados, estão sem saúde espiritual. E Deus se trouxe aqui nessa noite, não é para mostrar o teu erro, não é para dizer que Ele é a tua solução. É para dizer que Ele te trouxe aqui porque Ele quer te curar, Ele quer te renovar, Ele quer te encher, Ele quer que você saia daqui saltando de alegria. Aí o que acontece? Aí Daniel, depois de 10 dias, diz a palavra, irmãos, o que é uma pessoa ter compromisso com Deus? Olha que diferença. Olha o que é. Quando você tem compromisso, quando você coloca e fala, Senhor, eu posso até morrer, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios, dos valores da tua palavra. Que diz a palavra que eles estavam mais gordos do que aqueles que participavam do banquete. Eles estavam mais vistosos. E diz ainda que Deus pegou e encheu eles de graça, de sabedoria. Simplesmente pela atitude dele. Eu quero dizer para você, quisera eu ter a idade que você tem, jovem. Agora eu quero falar especificamente para os jovens. Quisera eu ter a idade que vocês têm. As maiores experiências e milagres que eu vivi na minha vida com Deus foi na minha juventude. Eu me formei em missões muito cedo, fui para o campo missionário. E no campo missionário eu vivi milagres
extraordinários. Deus, Ele tem um projeto para você lindo. Você precisa entender isso. Deus tem um projeto para a sua vida lindo. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em você e através de você. Glória a Deus. Antigamente, os nossos jovens, eles tinham aquele sonho de querer ser missionário, de querer ser pastor. As jovens sonhavam em ser um dia regente de conjunto, círculo de oração. E nós pais, muitas vezes nós inculcava isso na cabeça dos nossos jovens. Hoje você não vê jovem falar em ser missionário. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu fui pastorear, tinha um jovem, um adolescente, a transição de adolescente para jovem. E nossa igreja é envolvida com trabalhos de missões. Aliás, inclusive, ainda hoje, nós temos trabalhos em comunidade indígena. A irmã Lourdes e Samuel tiveram a oportunidade de nos acompanhar nas aldeias, uns finais de semana atrás. A gente faz trabalho em casas de recuperação e em Cracolândia. Irmãos, eu tenho vivido milagres de Deus extraordinário. Aí eu fico assim, Jesus falou o seguinte, que a seara está pronta, mas são poucos ceifeiros. Você não quer levantar ceifeiros aqui essa noite? E aquele jovem, ele veio de uma favela. Aquele menino, ele tinha tudo para ser um zero à esquerda, tudo para dar errado. Os pais separados, a mãe cuidava de 3 crianças sozinha, com dificuldade. Mas aquele adolescente, aquele pré-jovem, dizendo assim, ele veio e a mocidade abraçou aquele jovem. E um dia chegou para mim e falou assim, pastor, o jovem pode sentar com nós na mocidade? Ele não batizou ainda, ele pode sentar para cantar? Eu disse, pode. Ele vai se batizar? Não vai? Vai, pode sentar. E aí ele levantou. Tem aquela sempre tem na igreja que é os religiosos. Os religiosos é um perigo. Os religiosos são os mais intolerantes. Ele acha que ele é o santo, que ele é o certo, e é ele que tem que decidir quem pode entrar no céu e quem não pode. E chegou e falou assim, não, mas não pode, pastor, ele não batizou ainda, e não, como é que você vai deixar isso? Eu falei assim, vem cá. Ele aceitou Jesus? Aceitou. Se Jesus vier hoje, ele sobe para o céu ou fica? Não, ele sobe. Quer dizer que ele tem condições de entrar no céu, ele tem condições de cantar no conjunto de mocidade? Hein? Sabe o que aconteceu? Aquele jovem na igreja, e um dia no culto de missões, num congresso de missões, uma turma de jovens foi impactado e vieram na frente chorando e falando, eu quero ir para missões. Aquele jovem, mas uma outra jovem da mocidade, nos procurou e dizia, meu coração está ardendo por missões, eu quero almas. Aquele jovem direcionamos, estudou, formou em missões, começou a namorar com essa outra jovem, casaram e foram os dois para missões. Foram para a Argentina. Hoje, esse casal de jovens, eu estive com eles há pouco tempo, às vezes eles me ligam, já rodaram 55 países. Esse casal de jovens, eu vou fazer lá um nome que vocês podem pesquisar, talvez até já conheçam, Rony de Oliveira. Hoje ele tem estadia certa, Argentina, Chile, Estados Unidos. Se tornou um dos maiores ganhadores de alma. Eu quero dizer para vocês, abrace mais, ame mais, cuide mais. Esqueça um pouco a religiosidade, o radicalismo, porque se nós não tivéssemos a direção de Deus, poderíamos ter matado ganhadores de almas. Quantos milhares de almas? Você pega aquele jovem, ele lota todo um estádio na Europa.
Um estádio na Europa para ouvir aquele jovem pregando. E quando eu vejo aquele jovem ministrando, eu dobro o joelho e falo: Senhor, obrigado, Senhor. Ele esteve comigo, ele me abraçou e disse assim: toda palestra minha eu lembro do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse tido o olhar que o Senhor teve, talvez a gente nem estivesse na presença do Senhor mais. Eu quero contar para você, jovem, compartilhar com você alguns milagres do Senhor. Para aquele que serve a Deus e que traz consigo a presença do Senhor, irmãos, não tem inferno, não tem arma, não tem nada. Não tem enfermidade contagiosa, não tem nada disso não, irmãos. Eu fazendo missões ali no Rio de Janeiro, subíamos para o morro no Meia, no Lins, e quando a gente subia, estava ali aqueles traficantes limpando a sua sala, aquela coisa, aquela bitelona atravessando no peito, peito carregado. E quando eles viam a gente, irmãos, isso é lindo. Eles pararam e diziam o seguinte: para que lá vem os Bíblia. Olha o respeito que Deus faz com o que o inferno tenha por você, com o que o mundo tenha por você. E aí nós pregávamos, evangelizávamos e orávamos por eles, subia nos piores lugares da favela. Nós subíamos e descíamos. E parecia que, sabe aquela coisa, é bonito isso, uma reverência pela gente. Estávamos fazendo missões. O que eu estou te contando é para dizer para você que Deus, Ele quer usar a sua vida de uma maneira extraordinária para saquear o inferno. Estávamos fazendo missões em Minas, e de repente a rodoviária lotada, vinha um andarilho, aquele andarilho maltrapilho, fedido, com uma garrafa de bebida na mão, e ele dizia assim: pastor, bebe aí, pastor, bebe aí, toma aí, pastor, bebe aí, dá uma golada aí. E todo mundo olhando. Aí eu peguei e falei assim: vem cá, meu jovem, vamos fazer um trato aqui. Abracei ele, sentou. Eu quero 5 minutos da sua atenção. Se depois dos 5 minutos você quiser que eu beba, eu vou beber. Mas você tem que me dar 5 minutos. E comecei a falar: meu jovem, por que você está assim? Jesus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele se preocupou em fazer você segundo a imagem e a semelhança dEle. E comecei a conversar com aquele jovem, ele levantou o irado, pegou aquela garrafa e jogou-a em um latão de lixo, e dizia assim, todo mundo escutando, dizia: pastor, é o seguinte, eu não posso ficar em casa, porque é o seguinte, por 3 noites, uma voz dizia assim para mim: você tem que matar sua mãe. E ele dizia, e todo mundo ouvindo, ele pegava a faca, e quando ele ia enfiar a mãe dele, uma voz dizia: não faça isso. E ele: então, pastor, eu saía para a rua para poder comer. Eu como ali, casca de banana, resto de comida podre, aquela garrafa eu achei lá. Porque se eu ficar em casa, pastor, eu vou matar minha mãe. E eu marquei para aquele jovem: me dá seu endereço, amanhã cedo eu estou lá. Quando foi no dia seguinte, eu chego, estava ele no portão, já me esperando, e ele entrou e chamou: mamãe, o missionário está aí, irmão. E os missionários, era um outro jovem, outro missionário, e eu não esqueci do nome dela, o nome dele eu esqueci, mas da mãe dele eu não esqueci, a Dona Maria. Eu acho que é um nome difícil, né? E a Dona Maria, aquela pessoa simples, humilde, e nos recebeu, e nós ali começamos a ministrar. Daqui a pouco aquele jovem abraçava sua mãe, chorando e pedindo perdão, e ali os dois aceitaram Jesus. Glória a Deus. E nós saímos 3 dias depois nós íamos para o Rio, e eu disse: olha, vamos lá visitar aquele jovem, precisamos dar um apoio. E quando chegamos lá, a irmã Maria nos recebeu novamente. Oh, meu
filho vai ficar muito triste de ele não ver vocês. Meu filho é outro, o senhor precisa ver meu filho. Eu, irmã Maria, nós temos que ir. Diga para ele que estivemos aqui. E fomos dirigindo-nos para a rodoviária. E quando chegou na rodoviária, um moço veio correndo, gritando, missionário, missionário! E quando, pois não, ele, o senhor não está me conhecendo não, missionário? Cabelinho feitinho, tudo bonitinho, todo arrumadinho. E ele falou, missionário, eu sou aquele mendigo. E ele meteu a mão no bolso, tirou assim, olha, eu fui fazer uma entrevista de emprego, mandaram eu tirar esse documento para eu começar a trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma multidão que está precisando de você, de você, de você. Existe uma multidão que está descendo o inferno, irmão. E Deus quer usar a sua vida para direcioná-los para Ele. Não seja egoísta. Não queira o Evangelho só para você. Não queira Jesus só para você. É bonito, é gostoso a gente estar aqui arrumadinho. É gostoso louvar, sentir a presença, falar em língua estranha, até pular, até sapatear. É bonito, é gostoso, mas eu quero dizer que tem muita gente que tem que vir para cá sentir isso que você sente, essa alegria, essa paz, essa presença, esse mover do Espírito. Tem uma multidão que precisa vir, aleluia. Deus quer usar a sua vida. É tão bonito quando você vê uma pessoa, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Estávamos ministrando no Morro do Macaco, íamos para o Morro do Macaco. Aqui vocês conhecem, muita gente conhece o Morro do Macaco e o Espírito Santo, né? Os mais antigos vão lembrar aqui. Quem é que lembra daquele bandido famoso que teve aqui no Espírito Santo por nome de Edmilson? Lembra, né? Então, muita gente lembra. Então não é só eu que sou das antigas, não. Tem mais gente me acompanhando aí. Certa feita fazendo evangelismo de madrugada. Eu sempre gostei de fazer trabalho na madrugada. E na madrugada é que o inimigo está fazendo e acontecendo. Enquanto muitos de nós estamos dormindo, ele está aí, ó. E certa feita nós chegando, quando entramos na curva, na rua, para chegar no Morro do Macaco, um brutamonte, ele saca uma arma assim, e quando ele coloca a arma na minha direção, eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e comecei, Jesus nele, e o outro irmão do lado foi tomado por uma presença, e começou a falar em mistério, e falando em mistério, e eu Jesus nele, e Jesus toma Jesus, e ele com a arma, começou a tremer com a arma, daqui a pouco ele homem cai de joelhos, com a mão levantada, chorando, e falando, eu quero Jesus. Quero Jesus, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está uma merda. Eu saí da cadeia. Eu saí da cadeia determinado a matar alguém. Mas eu preciso de Jesus, desse Jesus que você está falando. O Senhor quer contar com você. Eu vou fazer uma crítica, mas construtiva, tá, pastores? Me permitam. Não se contenta com esses bancos vazios, não, meu irmão. Contenta, não. Não aceita esses bancos vazios. Sabe por que Jesus não veio ainda? Talvez alguém diga assim, Jesus... Tem até crentes que estão dizendo assim, Jesus é tardio, ele não vai vir. Talvez ele não venha tão cedo, e já está até perdendo a esperança do arrebatamento da vinda de Jesus. Mas ele não é tardio. A palavra diz o seguinte, 1 de Pedro, que Deus, ele não é tardio, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Sabe por que ele não veio ainda? Porque está faltando nesse banco algum parente seu, um irmão, um pai, uma mãe, uma tia, algum familiar seu está
precisando ocupar esse espaço. E você precisa influenciar a sua família. Irmãos, não se contente em você ir para o céu e saber que os seus vão para o inferno. Não aceita isso. Não aceita isso. Eu sei que se Jesus vier, eu vou subir. Mas o seu irmão, a sua mãe, o seu parente que está com você todos os dias. Quantos aqui conseguem ver os seus familiares do céu? Então começa a fazer a diferença, começa a influenciar eles. Chega para ele, chega na sua casa hoje, que a conversa na sua casa seja, nosso culto foi uma bênção, o louvor estava gostoso, o ambiente estava agradável. Porque muitas vezes nós somos o culpado deles não estar aqui, sabe por quê? Porque muitas vezes estamos em uma reunião em casa, mas estamos falando mal do irmão, falando mal da irmã, mal do pastor, mal da pregação, mal do louvor, estão falando mal da igreja, e eles vão dizer o seguinte: como que eu vou fazer o que numa igreja dessa? Se ainda está desse jeito, começa a mudar, começa a despertar nele o desejo. O culto foi uma bênção, o louvor, eu senti a presença, nós sentimos uma alegria, eu senti uma paz. Começa a despertar neles o desejo de vir para cá, irmãos. Outro dia eu marquei um almoço lá em casa e chamei meus filhos. Todo mundo veio almoçar, saudade de vocês. Aí foi todo mundo para lá. Até porque eu cozinho bem, tá, irmãos? Eu faço miojo e frito um ovo que dá licença. Uma dessa parte, né? E aí, a hora que se sentou todo mundo na mesa, e eu comecei a falar com eles: meus filhos, como que está a vida de vocês com Jesus? Aí meu filho falou assim, meu filho tem 30 anos. Aí eu falei assim: pai, o senhor já viu que todas as vezes que o senhor fala com nós, ou manda mensagem, a primeira coisa que o senhor fala é como que a gente está com Jesus. O senhor pergunta como que a gente está com Jesus. E eu falei: sabe, meu filho, por que eu faço isso por vocês? É porque eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar vocês, cara. Eu quero levar vocês. Eu quero os meus filhos comigo, andando nas ruas de ouro, irmãos. Eu quero ver meus filhos comigo, sentados na mesa, e o Senhor chegar e servir a ceia para mim. Está aqui, agora eu vou servir para os seus filhos, e eu vou olhar para ele e falar assim: Jesus, meus filhos estão aqui comigo. Deixa Deus te usar. Faça como Jesus falou. Deus, quando Ele criou o plano da salvação, um plano perfeito, o plano da salvação, irmãos, ele é um plano perfeito. Não precisa de você trazer essas pessoas que estão por aí, estão levando. Me desculpe, eu vou falar, pastor, eu vou entregar. O plano de salvação, ele é perfeito. Não precisa de você, se você comprar a chave de não sei o que, você vai, se você entrar debaixo do lenço de não sei o que, e aí você vai alcançar a bênção, coisa nenhuma. O preço já foi pago pelo sangue de Jesus no Calvário. Não precisa você querer vir aqui entregar, que tem gente que entrega relógio, tem gente que entrega carro, entrega não sei o que, entrega o salário todo aí, e depois está aí passando aperto aí, está aí sofrendo, penando, recebendo tipo de mal pagador, de compra e não paga, e por aí vai. Achando que fazendo isso estou ganhando a salvação. Não, irmãos. A salvação é você reconhecer Jesus como teu único suficiente Salvador, confessar a Ele o seu pecado, receber o perdão e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então observa bem, irmãos. Outra feita. Quando eu digo para você que Deus ele quer usar você para influenciar, você precisa conhecer mais Deus. Você precisa conhecer mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Meu Deus do céu. Tem hora que se a gente assim é humano, tem hora que a gente está vontade de dizer, eu quero abrir essa cabeça e colocar Jesus ali dentro, fazer eles entenderem quem é Jesus. Quando eu digo, irmãos, vocês querem viver milagres, se acheguem mais a Deus. Deus ele quer usar de vocês para fazer milagres extraordinários. Eu fui ministrar em São Paulo e eu estava no hotel estudando um texto bíblico. À noite, um obreiro foi lá me buscar e quando nós chegamos no templo, um templo abarrotado, um templo enorme, muito luxuoso, e quando eu subi no altar, eu dobrei o joelho e falei desse jeito: Senhor, eu quero viver uma experiência diferente essa noite. Eu sei que o Senhor cura, salva, faz, acontece, mas faz um trabalhar diferente na minha vida. E como é que é o ser humano, né? E a mensagem era sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar. Na minha concepção, eu vou ministrar, o Senhor vai sacudir a igreja, os irmãos vão pular e vão sapatear, e Jesus vai, dar aquela rajada de fogo, na minha concepção. E eu orei ao Senhor e comecei a ministrar. Daqui a pouco tinha um chorando lá, outro chorando aqui, outro chorando. E meu Senhor, está achando que o povo vai falar em língua estranha, vai ser batizado, vai começar a pular igual pipoca aí na panela, e está chorando. E eu fui ministrando e a igreja começou a tomar enxurro. Daqui a pouco o Espírito Santo sobe no meu ouvido: desafio e enfermidade. Quem está enfermo, está com dor de coluna, tem dor de cabeça. Aí o Espírito Santo bradou: desafio e enfermidade. E eu novamente. Aí o Espírito Santo falou: desafio e enfermidade visível. Todo mundo me pediu para trabalhar diferente nessa noite. E a gente enche de autoridade nessa hora e chama. E tinha uma filha recebendo oração. E nessa filha tinha uma senhorinha, cabeça branca. E quando coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar por aquela mulher, aquela irmã começou a cambalear, e começou a tossir, e começou a pingar sangue. Aí, a gente é humano, né? Aí, no nosso humano, eu, Senhor, misericórdia, Senhor. Se essa mulher bater com ela aqui, vamos falar que o pastor veio, orou pela mulher e matou a mulher. Misericórdia, Deus. Que é, irmão? Vamos ser sinceros, né? A mulher começou a tossir, tosse, cuspindo sangue. Aí o Senhor falou: repreende o câncer. Na hora que nós decretamos câncer, sai para fora, aquela mulher jogou um caroço esquisito, uma coisa horrível para fora, e tomou aquele banho. Daqui a pouco a igreja Deus tomou a igreja. Aí o pastor levantou, pegou um outro microfone e dizia: olha, ela tem aí na bolsa, as filhas dela estão aqui, ó. Ela tem ali dentro da bolsa o laudo. Ela já não falava, ela já não podia fazer nada, estava esperando, porque não tinha mais cura, um câncer na garganta dela. E aquela mulher pulava cheia de sangue. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Chegas tu que eu temerei, se faça o que ninguém quis. O Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. E Ele vai pelejar na sua causa onde? É hoje o dia do teu milagre. É hoje o dia da tua vitória. É hoje o dia da tua vitória. Aleluia. Você não vai embora do jeito que você entrou. Você não vai embora. Você não vai voltar com esse problema que o tira a tua paz. Você não vai voltar com essa enfermidade. Você não vai embora. Você não vai embora com esse problema. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu que eu tenho. Mas o que pequeno é? Glória. Oh Deus. Ele te trouxe aqui para dizer o seguinte: ainda que eu te dê a cura física que você precisa, eu quero te dar a cura da alma também.
Eu quero a minha alma lá com Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero convidar você, me permite, pastor, para se colocar sobre o seu pé nessa noite. Jeglas, que me que te faço Você vai ser uma boca profética agora. Você vai ser uma boca profética agora. Você vai olhar para o seu irmão da direita e depois para o da esquerda. E você vai dizer para ele: a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Diga para ele assim, diga para ela assim: Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida e no teu lar. Glória a Deus. Curve sua cabeça. Chegas que me ouve faças, de que recebi que te faz. Aladagas, de que me ondes, tu que há de faz, de que te. Quero te louvar. Quero tão somente engrandecer o teu nome, quero tão somente agradecer a ti, Senhor. Porque eu vejo pelos olhos da fé cadeias sendo quebradas aqui, Senhor. Eu vejo pelos olhos da fé, Senhor, portas se abrindo. Eu vejo pelos olhos da fé sorriso voltando a entrar nesse lar, nessa vida, Senhor. Senhor, eu vejo aqui, Senhor, que tem gente que entrou aqui que já estava pensando até em tirar a própria vida. Mas eu vejo que nesta noite ele encontrou um motivo para viver. Eu vejo, Senhor, que tem pessoas aqui que saíram daqui determinado a fazer a diferença. Pessoas que saíram daqui determinado, Senhor, a ser um canal de bênção, a ser uma voz profética, a ser alguém que vai influenciar. Eu sei que o Senhor está levantando aqui missionários, o Senhor está levantando aqui intercessores, pastores, regentes. Meu Deus, eu quero pedir e decretar sobre cada vida e sobre cada família aqui representada o teu milagre, a salvação, em nome de Jesus. Amém. Não podeis tomar vossos assentos. Eu quero aqui, aleluia. Irmãos, a presença está tão gostosa, irmãos. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo um ambiente diferente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos vocês, aos pastores. Muito obrigado pela confiança e que vossas orações estejam intercedendo por nós. E a liderança do jovem, faça a diferença, tá, Luiz? Não se contenta com esses bancos vazios, não se contenta de ter na mocidade 5, 3, não. Faça a diferença. Diga: Senhor, eu quero almas. Senhor, eu quero esses bancos lotados. Peça a Deus. Ele diz o seguinte: peça-me e eu te darei as nações por herança. Aleluia. Cada um de vocês. Aleluia. Na nossa igreja nós adotamos uma coisa. A missionária Lourdes e o Samuel estiveram lá. Eles tiveram a oportunidade de ver o que Deus tem feito lá na nossa igreja. Eu sempre incentivo a igreja o seguinte: você está vendo isso aqui? Isso aqui não é para ficar fazendo fofoca, não. Isso não é para ficar falando mal, ficar vendo porcaria, não. Começa a criar vídeos evangelísticos e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu faço uns vídeos para a internet, sempre de cunho evangelístico. E esses dias eu recebi uma mensagem lá de Navegantes, lá de Santa Catarina, né? Uma mulher dizia assim na mensagem: o seu vídeo chegou na hora certa. Eu ia tirar a minha vida.
mas ouvindo o seu vídeo, eu fui fazer o que você falou. Fui falar com Jesus. Usa esse instrumento. Manda uma mensagem para um amigo, para um vizinho. Vamos no culto hoje. Vamos no culto hoje. Chama ele, convida. Faça alguma. Tenta mover. E não dê a você a palavra negativa. Porque às vezes você fala assim, não convida. Eu convido, mas não vem. Não faz isso não, já nem vai vir mesmo. Você não está nem querendo que venha, mãe. Por mais que a pessoa não venha, insista, vamos no culto. Uma hora ele vai vir. Agora se você passar, eu chamo, ele não vem, não vai nem chamar. Aí meu filho, ele não vai vir mesmo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.